Seja bem-vinda, gatona! Chegamos ao 6º dia do Projeto Nimbus, onde nós estamos falando sobre saúde mental. Janeiro, considerado janeiro branco, é o mês onde a gente foca sobre esse assunto, sobre saúde mental, e eu escolhi esse mês para falar sobre saúde mental, com base na neurociência e no que diz a sabedoria bíblica. Pega seu café, pega seu chá, sente-se e vamos conversar sobre esse assunto. Hoje nós vamos mexer num ponto que eu conheço profundamente: a relação com o que nós colocamos para dentro do nosso corpo. Muitas vezes a gente trata a alimentação apenas como estética, como dieta, mas hoje eu vou te provar que o seu prato, na verdade, é a farmácia do seu cérebro. Se o seu humor anda oscilando, se a sua clareza mental sumiu, a resposta pode estar no seu aparelho digestivo. Conta pra mim, você já sentiu aquela irritabilidade do nada? Do nada você começa a ficar extremamente irritada. Ou uma tristeza muito profunda após um período de exagero aí na comida? Nós passamos agora pelo Natal, Ano Novo, festas de confraternização de final de ano. E eu acredito que você possa ter passado por algum desses momentos. Você já se perguntou por que é tão difícil e às vezes parece até impossível ter domínio próprio diante de um doce, diante de uma massa, diante de algo suculento que você goste? Eu sou Giovanna Kini Tanganelli e hoje eu vou te revelar que o controle das emoções não começa na cabeça, mas no seu estômago. Vamos entender por que o que você come pode estar sequestrando a sua paz. Vocês sabem que eu cheguei a pesar 140 quilos. Sim, eu fui uma obesa mórbida e há mais de 11 anos, vou completar 12 anos esse ano, que eu consegui eliminar mais de 80 quilos. E durante esse período de obesidade, eu usei a comida, sim, como um anestésico para a dor de um casamento tóxico e da anulação pessoal. E nessa época eu achava que eu era sem vergonha, que eu não tinha força de vontade, que eu não tinha força para levar uma dieta. Em 2014, eu fiz a cirurgia bariátrica. E muitos acham que cirurgia é mágica. Não é. Ela exige disciplina, comprometimento, mas ela exige também uma mudança mental. Por isso que eu falo que a minha cirurgia não foi só no estômago, ela foi na mente. E eu entendi que enquanto eu estava inflamando meu corpo com ultraprocessados, com alimentos ruins, eu estava impedindo que o meu cérebro produzisse os hormônios naturais da felicidade. Eu não estava apenas acima do peso, eu estava com a minha mente intoxicada. A neurociência, através de vários estudos, chegou à conclusão, e hoje ela já afirma, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Pasmem, no nosso intestino nós temos milhões de neurônios, e é lá que nós produzimos cerca de 90 a 95% da serotonina, que é aquele neurotransmissor que regula o humor e a nossa saciedade. Se o seu intestino está inflamado por uma comida ruim, a comunicação com o seu cérebro, ela trava. E é por isso que a ansiedade, que a depressão, ela anda de mãos dadas com a má alimentação. Você não está com falta de fé. Você pode estar com o intestino inflamado, que não deixa que a paz de Deus circule na sua biologia. E olha só como a Bíblia já nos dava essa aula de bioestratégia. No livro de Daniel capítulo 1, nós vemos uma história linda. Daniel era um jovem que ele foi convidado para fazer parte ali do exército do rei. E Nabucodonosor, que era o rei da época, ele escolheu ali os jovens e falou: tragam todos os jovens para cá e eu vou preparar esses jovens.
E esses jovens irão comer das iguarias do reino. Eles vão comer das mesmas comidas que o rei come, vão tomar o vinho que o rei toma. Mas Daniel era um rapaz temente a Deus. E ele escolheu se abster das iguarias e dos vinhos do rei. Olha o que diz a Bíblia, Daniel 1, versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, esse homem disse a Daniel: eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Não era só Daniel, era Daniel e 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Daniel tinha tanta, primeiro, fé em Deus e convicção de que a ordem de Deus era melhor para a vida dele, que ele colocou à prova. Ele falou: olha, faz um teste. 10 dias que eu vou fazer uma alimentação natural, só vou comer vegetais, só vou beber água, né? E você faz o teste. Quais eram as iguarias do rei? A comida do palácio. Eram comidas pesadas, né? Eram comidas intoxicantes, eram comidas que iam deixar o corpo, eles iam crescer, iam ficar talvez mais viçosos, mas iam deixar o corpo intoxicado. E Daniel já sabia disso. E o que aconteceu, vocês não têm ideia. Passaram-se 10 dias. E antes de eu contar, eu vou ler na palavra. Olha aqui. Daniel, capítulo 1, versículo 18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Você imagina essa comparação? Daniel e os 3 amigos eram 10 vezes mais sábios. A sabedoria milenar e bíblica já sabia disso. Um corpo limpo gera uma mente lúcida. A clareza mental para ouvir a voz de Deus depende da pureza do seu templo. Vamos então a uma ação prática de hoje? Como governar o prato hoje? Não pense em dieta. Eu não sou nutricionista e não estou aqui para falar para vocês a dieta do dia, não. Mas para você compreender a sua nutrição. Pense como a nutrição do seu templo, do seu corpo. Comece escolhendo alimentos vivos. O que são alimentos vivos? Frutas, vegetais, castanhas. Pare de incluir em todas as suas refeições, a partir de hoje, alimentos multiprocessados. Tente descascar mais e desembalar menos. Diminui os alimentos industrializados. Eu sei que eles facilitam a vida, que são muito mais rápidos, mas procure fazer essa troca. E ao comer, diga a você mesma: eu estou nutrindo a clareza que Deus me deu. O seu domínio próprio começa na primeira garfada.